Olá, esse vídeo tem a intenção de tratar sobre o problema de uma determinada concepção de Deus. Essa concepção seria o deísmo. Então a intenção principal desse vídeo é demonstrar a impossibilidade metafísica do deísmo e que o espiritismo não é deísta e que, na verdade, o espiritismo ressalta e destaca o providencialismo cristão. Ok? Então, comecemos por definir o que é deísmo. Kardec trata sobre essa concepção de Deus em vários pontos da doutrina, e ela está bem destacada também no livro Obras Póstumas, né? Quando ele trata das 5 alternativas da humanidade em relação ao seu destino espiritual, em relação à vida após a morte, ele trata sobre 5 alternativas. E uma delas, que é oferecida filosoficamente à humanidade, é a concepção deísta. E essa concepção deísta diz o que sobre Deus? Eu cito Kardec. Deus, dizem, estabeleceu as leis gerais que regem o universo. Mas essas leis, uma vez estabelecidas, funcionam por si só, sem que o seu autor cuide delas. As criaturas fazem o que querem ou o que podem, sem que ele com isso se importe. Não há providência, e desde que Deus não se ocupa conosco, nada temos que lhe pedir e menos que lhe agradecer. Ou seja, a ideia principal do deísmo é que Deus criou o universo, criou todas as coisas, mas que ao criá-las ele estabeleceu leis. E estas leis, elas organizam e regem toda a sua criação por si só. Então esse é o ponto central. As leis divinas organizam toda a criação e regem toda a criação de modo independente à atuação de Deus. Elas regem por si só. Ou seja, há um apartamento, um distanciamento de Deus da sua criação. Uma vez criada, suas leis regem por si só, de modo independente, meio que automático. Então essa é a ideia principal. Vejamos agora a refutação de Kardec, né? A refutação da filosofia espírita desta concepção deísta de Deus. Pois bem, comecemos por um texto muito importante de Kardec, contido na Revista Espírita de 1866. Depois esse texto vai compor também o capítulo 23 do livro A Gênese. Esse é o primeiro texto desse capítulo. Aqui ele vai estabelecer uma oposição ferrenha a essa concepção deísta de Deus. Diz ele: considerando-se que o movimento progressivo da humanidade é inevitável porque está em a natureza, não se segue que Deus a isso seja indiferente e que depois de haver estabelecido leis, ele tenha entrado em inércia, deixando as coisas irem por si mesmas. Suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida, mas porque sua própria vontade é eterna e constante. E seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Porque seu pensamento, que tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém tudo na harmonia. Se esse pensamento deixasse de agir um só instante, o universo seria como um relógio sem o balancim regulador. Assim, Deus vela incessantemente pela execução de suas leis. Aí está uma refutação in limine do deísmo. O espiritismo não é deísta. Ele ressalta o providencialismo cristão. Desenvolvamos mais essa crítica de Kardec. Quando Deus cria todas as coisas, cria a sua realidade, primeiro de tudo, ele se revela como o fundamento
ontológico da realidade. A sua onipresença é o fundamento ontológico de todas as coisas. Tudo o que surge no universo participa do ser de Deus. Ele é o ser por excelência. E tudo o que surge nele, tudo que surge com seu ato criador, participa dele. Pois bem, Deus cria todas as coisas em virtude da sua onipotência. Mas ao criá-la, todas as coisas criadas, elas são regidas em virtude da sua onisciência. Da onisciência de Deus deriva a sua sabedoria infinita. E ele determina com a sua sabedoria infinita as leis que devem reger harmonicamente a totalidade da sua criação. Então veja bem, as leis divinas, como diz Kardec, são imutáveis e eternas. Ou seja, elas não são uma coisa propriamente criada por Deus, mas elas são, antes de mais nada, um aspecto da sabedoria de Deus, um modo do pensamento de Deus, um pensamento inteligente que penetra, em virtude da sua sabedoria e do seu poder e da sua onipresença, que penetra todas as coisas criadas e as harmoniza e as rege. Então, na verdade, há o que? Metafisicamente falando, a necessidade absoluta e indiscutível e irrefutável da imanência de Deus na sua criação. Ele é imanente em virtude de ser um fundamento ontológico, o ser de todos os seres. Ele é imanente em virtude do seu poder, porque cria todas as coisas. E ele é imanente em virtude da sua onisciência, a sustenta e atua sobre ela com a sua inteligência incessante. Ok? Então, a concepção deísta acaba caindo numa impossibilidade metafísica de coisificar as leis divinas. As leis divinas não são uma coisa autônoma que estão aí no universo, regendo o universo. Não, elas são um aspecto da sabedoria de Deus. Elas são um modo do pensamento de Deus. Ok? Então, concluindo, nós tiramos o que disso? Que a criatura, ou a totalidade das coisas que são, elas têm uma profunda e ininterrupta intimidade com Deus. Elas participam incessantemente do ser de Deus. Elas recebem o seu ser através do ser de Deus. E Deus, por sua vez, é uma força presente e atuante incessantemente em toda a manifestação universal. Ok? Refutação completa do deísmo e demonstrando a sua impossibilidade metafísica ou a sua desconsideração aos atributos de Deus. Né? Entretanto, para terminar, é preciso reconhecer o quê? Embora as leis divinas sejam um aspecto da sabedoria divina, o modo do pensamento de Deus, presente que penetra toda a criação e rege toda a criação, elas não são Deus, no sentido de que elas não esgotam tudo que Deus é. Elas não dizem tudo a respeito da natureza divina. Ok? E outro aspecto é importante dizer. Embora seja necessário metafisicamente a imanência de Deus na criação, não quer dizer que a criação seja Deus, que a totalidade das coisas que existem sejam Deus. Não há uma relação de proporcionalidade. Deus está imanente em toda a criação e toda a criação seria Deus. Não. Ou seja, a imanência divina de Deus não redunda no panteísmo. Mas, na verdade, o providencialismo cristão e espírita mantém a tensão dialética entre a imanência de Deus na criação e a sua transcendência infinita. Ok? É isso daí. Muito obrigado.